Chegaram tarde à minha vida as palmeiras. Em Marrakech, vi uma que Ulisses teria comparado a Nausicaa, mas só no jardim do Passeio Alegre comecei a amá-las. São altas como os marinheiros de Homero. Dentro do mar, desafiam os ventos vindos do norte e do sul, do leste e do oeste, para as dobrar pela cintura. Invulneráveis, assim nuas. Passeio Alegre. É este o título do poema que escutamos da autoria de Eugênio de Andrade. Um poema onde é evocado este espaço emblemático da cidade, com este belíssimo jardim que aqui surge nas últimas décadas do século XIX e onde imponentes sobressaem, com efeito, as palmeiras. É um espaço que se encontra profundamente associado a Eugênio de Andrade. Esse que é um dos maiores vultos da poesia em português da segunda metade do século XX. Uma obra notável, consistente, de um poeta que, embora nunca se tenha propriamente enfileirado em nenhuma das grandes correntes literárias, filosóficas, políticas das décadas que atravessa a sua produção literária, nem por isso deixou de se cruzar com elas de diferentes modos, conseguindo granjear a admiração de praticamente toda a gente. Um poeta que é dos mais traduzidos em português. Eugênio de Andrade, que com efeito estabeleceu com a cidade do Porto e particularmente com a Foz uma relação muito próxima. Ele, que viveu no Porto durante mais de 50 anos, mas nas últimas décadas foram vividas aqui, na Foz, voltado para este jardim. E Eugênio de Andrade tinha uma particular predileção pela natureza e pelas árvores. A casa onde viveu os seus últimos anos foi, ainda em vida, transformada na sede de uma fundação. A Fundação Eugênio de Andrade, com que os amigos procuraram, ainda na vida do poeta, perpetuar a sua obra, o seu legado literário e cultural, em frente ao edifício que aqui permanece como uma referência, hoje transformado num espaço cultural, sintomaticamente designado como o Auditório Eugênio de Andrade. Em frente encontramos também um singelo monumento, concebido por um dos seus amigos, um dos muitos artistas com que se relacionou, neste caso o mestre José Rodrigues, junto a uma outra árvore. Um monumento que, com efeito, marca esta telúrica, enraizada relação de Eugênio de Andrade com este território. Nascido em 1923, na Póvoa da Gafanha, no Fundão, Eugênio de Andrade não nasce como Eugênio de Andrade. De facto, este é um pseudónimo que irá adotar a partir dos anos 40. O seu nome de batismo é José Fontinhas. Ainda muito jovem, acompanha a mãe para Castelo Branco e depois para Lisboa. E é na grande cidade banhada pelo Tejo que José Fontinhas, que desde muito jovem também manifestaram uma grande vocação para a escrita e para a poesia, é aí que ensaia os seus primeiros escritos, as suas primeiras publicações de poesia, sem grande sucesso. De resto, são livros, obras que o autor como que irá renegar no futuro. Sintomaticamente, é a partir do momento em que, já na década de 40, assume o pseudónimo de Eugênio de Andrade, que começará a ter sucesso, começará a ser notado, nomeadamente com essa sua obra quase fundacional
que é as mãos e os frutos. Aí, muitas das características que irão marcar a sua poesia, nomeadamente uma evocação de uma infância despojada, a grande presença da natureza e a figura tutelar da mãe. A maternidade, a figura de mãe, de facto, irá marcar sempre a obra de Eugênio de Andrade, mesmo após o seu desaparecimento. Não sei como vieste, mas deve haver um caminho para regressar da morte. Estás sentada no jardim, as mãos no regaço cheio de doçura, os olhos poisados nas últimas rosas. Deixa-te estar assim, ao cheio de doçura, sentada, olhando as rosas, e tão alheia que nem dás por mim. Entretanto, e não muito depois da publicação desta primeira obra marcante de 1948, Eugênio de Andrade rumará para o Porto. Aqui irá viver mais de 50 anos, uma cidade à qual ficará fortemente ligado e onde, hoje, na Casa dos Livros, se guarda uma parte significativa do seu espólio documental. Edificado nos finais do século XIX, o Palacete, a Casa Burmester, é um edifício notável que se implantou naquela que nos finais do século XVIII era a vasta Quinta Grande de Lordelo. Uma quinta onde veremos surgir vários edifícios muito marcados, nomeadamente este, pelas Beaux-Arts francesas que influenciaram tanto dos edifícios de uma certa elite burguesa e até aristocrática da segunda metade de 800 na cidade do Porto. Ora, é este belo edifício que, a partir de meados do século XX, entrou na posse do Estado e depois da Universidade do Porto. E é aqui que, desde 2022, temos a Casa dos Livros, Centro de Estudos de Cultura em Portugal, da Universidade do Porto. Um projeto notável onde se reúnem, se estudam, se divulgam os espólios de importantes homens e mulheres das letras, caso, entre outros, de Herberto Helder, Oscar Lopes, Pina e Vasco Graça Moura e, mais recentemente, desde dezembro de 2022, também o espólio de Eugênio de Andrade, que se encontrava à guarda da Câmara Municipal do Porto, mas que, objeto de protocolo com a Universidade, se encontra agora aqui, na Casa dos Livros. Aliás, por esta altura, aqui vemos uma exposição evocativa do poeta. Alguns livros, também muitas reproduções que, ao longo das décadas, artistas e amigos de Eugênio de Andrade fizeram questão de deixar retratos, as manifestações pessoais sobre o poeta. Um poeta que, como vos dizia, chega ao Porto na década de 50. Ele é funcionário dos serviços médico-sociais, aliás, ocupação profissional que manterá até se aposentar. Mas, no Porto, Eugênio de Andrade vai contactar com Teixeira de Pascoais e com uma série de outros intelectuais e escritores marcantes do tempo e das décadas seguintes. Alguns bem jovens, como ele, como era o caso de Sofia de Melbrenner, Agostina de Bessa Luís. Mas, de facto, ao longo da sua vida, e particularmente no Porto, Eugênio de Andrade manterá sempre uma forte ligação ao mundo artístico e intelectual.
Eugênio de Andrade, que vai cimentando uma importante produção, que o levará, particularmente a partir dos anos 70, a também uma consagração internacional, traduzido para o espanhol, para o francês, para o italiano, inglês, alemão, ao mesmo tempo que vai se fazendo representar em importantes certames na Europa, nas Américas, em África e até no Oriente. Desde que se fixa no Porto na década de 50 e até o final da sua vida, ao longo de mais de 5 décadas, Eugênio de Andrade jamais deixará de enaltecer aquela que passa a ser agora a sua cidade. Ao longo da sua obra, não raras vezes, o poeta vai cantar o Porto. O Porto é só uma certa maneira de me refugiar na tarde, forrar-me de silêncio e procurar trazer à tona algumas palavras, sem outro fito que não seja o de pôr ao corpo espesso destes muros a insurreição do olhar. O Porto é só esta atenção empenhada em escutar os passos dos velhos que a certas horas atravessam a rua para passarem os dias no café em frente, os olhos vazios, as lágrimas todas das crianças de São Vítor correndo nos sulcos da sua melancolia. O Porto é só a pequena praça onde há tantos anos aprendo metodicamente a ser árvore, procurando assim parecer-me cada vez mais com a terra obscura do meu próprio rosto. Desentendido da cidade, olho na palma da mão os resíduos da juventude e dessa paixão sem regra deixarei que uma pétala pôs aqui, por ser tão branca. E deste apego de Eugênio de Andrade à cidade, resulta, em 1968, aqueles que muitos consideram o mais belo livro alguma vez escrito sobre o Porto. Daqui houve nome Portugal. É um livro organizado e prefaciado por Eugênio de Andrade. Trata-se de uma antologia de textos, de prosa e de poesia sobre a cidade, reunindo mais de 30 autores, desde Fernão Lopes e Luís de Camões até aos mais contemporâneos. Uma obra magistralmente dirigida do ponto de vista gráfico por Armando Alves, reunindo também o contributo de 20 relevantes artistas plásticos, do desenho à pintura à fotografia. Daqui houve nome Portugal, uma das heranças que o Porto recebeu de Eugênio de Andrade. Galardoado pelo Estado português com a Ordem de Santiago de Torre Espada em 1982 e já em 1988 com a Grande Cruz da Ordem de Mérito, Eugênio de Andrade irá reunir um grande conjunto de prémios reconhecendo a sua vida e a sua obra, prémios nacionais e internacionais, particularmente nos últimos 10 anos da sua vida, com destaque, entre muitos outros, em 1996, para o Prémio Europeu de Poesia e, em 2001, para aquele que é o maior prémio literário em língua portuguesa, o Prémio Camões. 4 anos depois, 13 de junho de 2005, José Fontinha morria. Sim, José Fontinhas, porque Eugênio de Andrade, esse, através da sua obra, permanece bem vivo. 3 anos depois, em 2008, o corpo era trasladado daqui, do cemitério do Prado Repouso, para um jazigo
que foi desenhado pelo seu amigo, o arquiteto Álvaro Siza Vieira, a quem de resto Eugênio de Andrade havia dedicado um belíssimo poema, A Casa de Siza, na Boa Nova. Siza, que a propósito deste tomo vai dizer que foi com muita pena que desenhou, projetou um mausoléu para Eugênio de Andrade, porque aquilo que ele queria mesmo era continuá-lo a vê-lo a passear no Passeio Alegre. Um mausoléu onde, cumprindo uma vontade do poeta, podemos ler uma quadra daquele que foi, afinal, o seu primeiro grande livro, As Mãos e os Frutos. Terra, se um dia lhe tocares o corpo adormecido, põe folhas verdes onde pões silêncio. Se leve para quem o foi contigo. Mas, antes ainda do seu desaparecimento, o poeta foi objeto de muitas outras irrelevantes homenagens. Desde logo, a própria criação da fundação com o seu nome e o disponibilizar daquele edifício na Foz do Douro. Mas uma das homenagens que mais terá tocado Eugênio de Andrade foi ter sido escolhido como o patrono, dar o seu nome por volta de 2001, a um agrupamento de escolas na freguesia de Paranhos, na cidade do Porto. Encontramos, de resto, na entrada da escola Eugênio de Andrade, onde somos recebidos por um interessante painel de azulejos, concebido por um conjunto de pessoas, incluindo o destacado artista plástico Alberto Péssimo. Aqui, neste painel, é evocado o famoso poema de Eugênio de Andrade, É Urgente o Amor. É urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas, é urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. E regressamos ao Jardim do Passeio Alegre e à Foz, que tantas vezes inspirou o poeta em poemas como este. É outra vez abril, e tão perfeito é o azul que o estendo ao longo do meu corpo. Não sei de ninguém tão bem vestido. A constante presença da natureza, esta relação telúrica que Eugênio estabelece com o meio ambiente, é de facto uma das marcas também da sua poesia. E nela as árvores têm de facto também, não raras vezes, uma presença muito forte. E esta sua proximidade ao mar, esta sua relação com o Passeio Alegre, fez com que, como já vimos, as palmeiras tenham uma presença importante, como por exemplo, a jovem palmeira. Como a palmeira jovem que Ulisses viu em Delfos, assim esbelto era o dia em que te encontrei, assim esbelta era a noite em que te despi, e como um potro na planície nua em ti entrei. Mas a Foz do Douro, terra onde a força da natureza é por demais evidente, na presença do oceano, das águas do Douro, terra marcada desde há séculos pelas atividades dos pescadores, marinheiros, mariantes, calafates, essa Foz, da Foz velha, desse mundo marinheiro, mas também essa Foz
que a partir da segunda metade do século XIX se estrutura como um local de glamour, de alguma elite que vem aos banhos e essa vivência de veraneio. Essa Foz, também por isso, trazia para Eugênio de Andrade uma outra importante dimensão, a de ter sido, desde tempos muito antigos também, uma terra de inspiração de artistas. E já não recuo ao Renascimento, a essa influência clássica que leva ao aparecimento aqui na Foz do Douro de algumas das mais antigas intervenções renascentistas no nosso país, de que é exemplo a Torre Farol de São Miguel o Anjo ou a velhinha Igreja de São João da Foz, no interior do Forte. Não, falo-vos também da presença de escritores, de outros poetas que, tal como Eugênio, se inspiraram neste local e cujas marcas estão também aí. Caso de Ferreira de Castro, esse notável autor de palavras em português, um viajante atlântico, mas também interior, e que se encontra perpetuado aqui, junto ao Passeio Alegre, mesmo na Foz do Douro, num monumento, também ele, tal como o de Eugênio, de autoria de José Rodrigues. Não muito distante, debruçado sobre o Atlântico, fica um singelo monumento que nos recorda a presença também aqui da Foz, nas praias da Foz, de um dos mais notáveis escritores de finais de 800, Ramalho Ortigão. E não muito distante, um monumento que seguramente era de um gosto particular de Eugênio de Andrade. Afinal, apesar de muito escondido, um monumento àquele que é considerado como o maior poeta português de todos os tempos, Luís Vaz de Camões, numa máscara de autoria de Irene Vilar. E, claro, também a memória, a presença de um escritor natural aqui da Foz do Douro, Raul Brandão, um homem notável a descrever-nos a Foz e também os pescadores. Neste monumento de autoria de Henrique Moreira, são de resto os pescadores que aqui também nos aparecem em destaque. E essa que é uma das obras mais notáveis de Raul Brandão, Os Pescadores, foram publicados em 1923, o mesmo ano em que nascia Eugênio de Andrade. Enfim, a história da literatura é feita muitas vezes destas coincidências. Há muitas outras, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.